Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é Raul Oliveira e hoje eu tô gravando aqui um vídeo, tá, pro site estrelaspokermicro.com.br, site do amigo aí Everton Froza, que eu conheci lá no Acari, lá no QG do Acari, e que tá com esse site novo aí, um site bem bacana, tá focado aí no micro stake, na galera, essa massa brasileira aí que joga e que vale a pena conferir. Então quem ainda não conhece, dá um pulinho lá e confere lá as novidades e passa a acompanhar lá que vale a pena. Ele me pediu para fazer a análise do mamão, me mandou uma mão aqui do Soshiro. Também conheci lá no QG do Acari. Ele jogou lá no micro, no Team Micro lá do Acari, ficou lá um mês e eu pude conhecer, moleque gente fina, bastante focado também. E vamos ver o que ele aprontou aqui pra gente. Estão aqui num 5,50, né? 2 de buy, 1 add-on, blind 400, 800. Vilão aqui com quase 40 blinds abriu, ele com 50 blinds aqui defendeu no botão, justo, né? Um valete 10 suited. Flop muito bom aqui pra ele. Vilão C beta, ele paga, outro vilão folda. E antes de continuar aqui a mão, né, eu sei que tem gente que vai, pô, por que não dá raise nesse flop, né? Na verdade você está numa situação bem confortável no torneio com 50 blinds, né? Essa é uma mão que se você der raise você não tem mais como largar, então vamos dizer que aqui tem a trinca de as, sei lá. Você dá um raise aqui, o cara te bota na porta, você vai ter que abraçar 40 blinds. É uma mão que você pode ganhar, óbvio, mesmo que você tenha uma equidade muito boa nela para ganhar. Mas você está numa situação confortável, está em posição, pode puxar essa mão de várias outras formas. Então é uma situação que está bem tranquilo, acho que você pode administrar aqui o qual é melhor, você vai ter várias maneiras de levar a mão e fica mais... o jogo você controla melhor assim essa mão aqui. Agora se você está num stack mais curto, né, com menos blinds, essa é uma mão totalmente tranquila de você botar o cara na porta. Então no turn aqui caiu um 3, vermelho, vilão se seguiu, betou 40% de novo, né, e o Soshiro call de novo, lógico, não tem como ele foldar essa parada. No river um 9, que a princípio também não muda muita coisa. Vilão mais um bet. E Soshiro raise. E vilão fold. Vamos voltar aqui um pouquinho. A vilão aposta mais uma vez aqui, 40% do pote, né? Ficando com 15 blinds para trás. E o Soshiro volta aqui. Na verdade, quando ele volta aqui, o que ele faz, né? Ele tá transformando a mão dele em blefe, né? Por que isso? Que a gente chama isso? Ele tá transformando o valor dele em blefe, que é o 10, que é um valor, né, de showdown. Ele poderia ganhar com esse 10, mas ele transforma em blefe, porque ele acha que o vilão tem uma mão melhor que o 10, mas que ele consegue fazer foldar. Então, esse é o intuito quando ele dá esse raise. Eu acho assim, quando o vilão beta as 3, né, as 3 streets, meio assim, não é regra, mas normalmente, você polariza a mão dele entre muito valor e nada, tá? Ele blefa betando as 3 streets e ele beta as 3 streets, por exemplo, aí de trinca de as, de trinca de 7, de as e 10 também. Talvez as e rei, as e dama, ele já não bete as 3, já dê check call no river. Em alguma street ele não queira betar as 3, não é um valor tão bom assim para betar as 3. Pode betar? Pode, mas não é tão grande. E algumas mãos dele também de valor do vilão, sei lá, ele poderia ter betado às vezes um 5-5 lá, as 3. Uma mão que ele também pegou um valor e virou blefe lá na mão dele. Um rei-rei, uma dama-dama, talvez, acho meio difícil. Acho que o rei-rei também gosta de ir pra showdown, então em algum instante teria dado check. Mas, assim, na verdade, eu não vejo muita mão que o Soshiro consegue tirar, que ele realmente está perdendo, tá, nesse river. Porque eu acredito que o cara que beta as 3 streets aí com as e dama, as e rei, vai dar call nesse raise dele. Tá? Principalmente nesse stack, nesse torneio, tá? Eu acho que a jogada dele pode ser uma jogada realmente bem forte, assim, num momento de pressão muito grande. Você pensar uma reta final de um torneio duro, um torneio com prêmios bem altos, e você faz esse move, você consegue fazer o cara foldar um as e rei, um as e dama, que resolveu betar 3. Mas não acredito que funcione muito nesse cenário aí que aconteceu essa mão.
E por isso eu não vejo muito sentido em dar esse raise, transformar esse 10 em blefe, porque eu acho que toma call dos principais, numa gama de valor lá do vilão gigantesca. Eu acho que pouquíssimas mãos que ele betou as 3 por valor ele folda para esse raise. Eu acho que o que ele realmente folda aí nesse raise são os blefs, que é parte 5, rei dama, dama e valete, sei lá, mãos que ele não acertou nada e ficou tentando roubar o pote lá. Às vezes o cara tinha também um flush draw, entendeu? Um rei 8 de paus aí que mandou duas, não entrou, mandou a terceira. Então, não, acho que no lugar dele eu poderia dar call na mão no river se eu realmente achasse que vilão que tinha uma gama grande de blefe na mão do vilão. Mas acho legal a capacidade dele, tá, de transformar a mão dele em blefe, é bem interessante. Isso é uma jogada bem difícil. A tendência é o jogador não pensar muito nisso, em transformar o valor em blefe. Quando ele tem algum valor, ele dá call e vê se ganha no showdown. Ele achou que tinha uma situação boa para transformar o 10 dele em blefe. Funcionou, né? O vilão foldou. Agora eu não consigo muito ver esse vilão foldando ases nessa hora, não consigo muito. Eu acredito que o vilão poderia foldar um dame 10, um rei 10, mas também não acredito que o vilão betaria as 3 com dame 10, rei 10. Por isso que eu não vejo muito valor nesse blefe aí, em transformar esse 10 em blefe. Mas de qualquer maneira, como falei, acho bem legal. Acho que isso é uma jogada que poucos jogadores conseguem fazer, transformar valor em blefe. E tem horas que a única saída para você ganhar uma mão é essa, é você transformar o teu valor, que não é mais valor na hora porque tá atrás, em blefe. Beleza, galera? Essa aí é minha opinião e tal. O poker tá aberto aí para quem achar que também tiver outras opiniões, até porque a mão independente também se o vilão tivesse aberto as cartas ou não, acredito que cada um pode continuar tendo a sua opinião, independente se ele mostrasse ali um ás e dama, eu ia achar que num cenário desse essa jogada não vai ser lucrativa no longo prazo. Mas, por exemplo, Soshiro podia ter algum note aí do vilão, de que esse vilão era um cara mais duro, que foldaria mais coisa e tal, e arriscou. Beleza? Então valeu, galera, sigam aí acompanhando o site e um grande abraço aí para todo mundo.